E aí, você tem certeza de que está comendo de forma saudável? Você monta seu prato com todo o carinho do mundo, arroz integral, um franguinho grelhado que parece super seco e uma salada digna de foto. Você se sente bem, quase um herói da dieta. Mas aí, a realidade bate quando você sobe na balança e nada. O ponteiro nem se mexe. Pior, às vezes ele até sobe. A frustração é imediata. E você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E se eu te dissesse que o problema pode estar escondido justamente naqueles detalhes que você acha que são inofensivos? E se a resposta para a balança travada não estiver no pão ou no doce que você cortou com tanto sacrifício, mas sim bem debaixo do seu nariz, no prato que você come todo santo dia? Pois é, o verdadeiro motivo pelo qual você não emagrece pode estar em ingredientes que você nunca imaginou, em combinações que parecem inocentes e em hábitos que você adotou achando que eram o máximo da saúde. Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai botar uma lupa em cima do seu prato, mas calma, não é para te culpar, é para te libertar. Vamos desvendar juntos, de um jeito simples e direto, sem palavras difíceis, quem são os vilões ocultos que sabotam a sua dieta e o que realmente engorda no seu dia a dia. Você está prestes a descobrir a chave para finalmente ver a balança descer. Seção 1. A grande verdade que ninguém te conta sobre engordar. Antes da gente começar a nossa investigação, precisamos deixar uma coisa bem clara. Uma verdade que é a base de tudo e que muita gente esquece: nenhum alimento sozinho tem o poder de te engordar. É isso mesmo que você ouviu. Nem o pão, nem o arroz, nem mesmo aquele chocolatinho. O que engorda é uma matemática simples. Comer mais calorias do que o seu corpo gasta. É o famoso superávit calórico. Quando você dá ao seu corpo mais energia calorias do que ele precisa para funcionar, ele, que é muito esperto, pensa: opa, energia sobrando. Vou guardar para depois. E como ele guarda? Em forma de gordura corporal. A indústria das dietas criou uma novela com vilões e mocinhos. O carboidrato virou o inimigo número 1. O glúten virou um monstro, até para quem não tem problema nenhum com ele. E a gordura. Essa foi demonizada por décadas, mas a verdade da nutrição é, ao mesmo tempo, mais complexa e muito mais simples que isso. Pense no pão francês, por exemplo. Um pãozinho tem umas 135 calorias. Não é ele que te engorda. O problema é aquela colher de sopa generosa de manteiga, que já bota mais 100 calorias na conta. As 2 fatias de queijo amarelo, que somam mais umas 150, e o presunto, que ainda traz mais gordura e sódio. De repente, seu pão inocente virou uma bomba de quase 500 calorias. A culpa foi do pão. Claro que não. Foi de tudo que você colocou dentro e em cima dele. O mesmo vale para o mito de que carboidrato à noite engorda. Seu corpo não tem um reloginho que apita às 18 horas e grita: atenção. A partir de agora, todo o carboidrato vira gordura. O que manda é o total de calorias que você comeu ao longo do dia inteiro. O problema nunca foi o carboidrato em si, mas o fato de que, à noite, a gente tende a relaxar. Comer porções maiores, pratos mais elaborados, cheios de molhos e gordura. Entender isso é o primeiro passo para fazer as pazes com a comida. Não é sobre proibir alimentos, mas sobre entender o contexto. A quantidade, o jeito de preparar e o que acompanha são muito mais importantes do que o alimento sozinho. Com essa verdade em mente, agora sim, estamos prontos. Vamos ao nosso primeiro caso. Seção 2. Investigação prato 1. A armadilha do falso saudável. Vamos analisar nosso primeiro prato. Imagine a cena. Você, todo orgulhoso, montou uma salada que é a própria definição de saúde. Um montão de folhas verdes, tomate, pepino, cenoura ralada e umas coisinhas a mais para dar um tchan. É aí que o perigo se esconde. Vamos desmontar essa salada. A base é perfeita: alface, rúcula, tomate, fibra, vitamina, água, quase 0 calorias. Show, mas agora vem os extras que a maioria coloca. Primeiro, o molho. Você vai no mercado e pega aquele molho de salada light ou zero. Parece a escolha mais inteligente, né? Só que não, vamos ler o rótulo. A maioria é uma sopa de química. Para tirar a gordura, eles lotam o produto de sódio, açúcares escondidos com nomes estranhos, tipo maltodestrina, espessantes e realçadores de sabor. 2 colheres de sopa podem ter quase 15% do sódio que você deveria comer no dia inteiro. Esse sódio todo faz seu corpo reter líquido,
te deixando inchado e escondendo qualquer perda de gordura. Você sobe na balança, se sente mais pesado e não entende nada. A culpa do seu molho saudável. Mas eu uso azeite. Ótima escolha. Azeite de oliva é uma gordura boa, faz bem para o coração, só que tem um detalhe gigantesco. Azeite é pura caloria concentrada? Uma única colher de sopa tem umas 120 calorias. As pessoas costumam virar a garrafa sobre a salada a óleo usando 2, 3 colheres sem nem piscar. Pronto. Você acabou de botar mais de 300 calorias no seu prato leve. Isso é quase a mesma coisa que um pão com ovo. O azeite não é vilão, mas o exagero dele, com certeza é. Continuando, que tal umas fatias de peito de peru para ter proteína? Por anos, ele foi vendido como a carne mais magra e amiga da dieta. Mas a verdade é que o peito de peru é um alimento ultraprocessado. Para ele ficar com aquela cor rosinha e durar meses, ele recebe uma carga de sódio, conservantes e até açúcar. Então aquela proteína magra, ele está, na verdade, enchendo sua refeição saudável de química. E para dar uma crocância, croutons. Parecem só pedacinhos de pão, inofensivos, mas geralmente são fritos ou assados com muita gordura e sal. Uma porção pequena pode adicionar 100 calorias extras. Fácil, fácil. Para fechar, a bebida, você foge do refrigerante, claro, e pega um suco de caixinha, sabor laranja, 100% fruta, a escolha perfeita, certo, errado. A maioria desses sucos, mesmo os que dizem sem adição de açúcar, são uma cilada. No processo de fabricação, quase toda a fibra da fruta se perde. O que sobra é basicamente água com frutose, o açúcar da fruta, que é absorvida pelo corpo num piscar de olhos. Um copo de suco de laranja de caixa pode ter a mesma quantidade de açúcar e calorias que um copo de refrigerante. Seu corpo leva uma pancada de açúcar, o pâncreas libera um monte de insulina e logo depois a energia despenca, te deixando com mais fome ainda. Vamos somar as calorias escondidas? 300 do azeite, em excesso, mais 100 dos croutons, mais 150 do suco. São 550 calorias que você nem viu entrar, numa base que era praticamente zero. Sua salada fit virou uma refeição mais calórica que um prato de comida, só que com muito menos poder de saciedade. E essa é a primeira lição. O perigo mora nos detalhes que se fantasiam de saudáveis. Seção 3. Investigação. Prato 2. O clássico. Prato feito planeamento familiar. Agora vamos para o segundo prato, um queridão dos brasileiros. O famoso planeamento familiar. Arroz branco, feijão, bife e batata frita. Muita gente olha e pensa, isso se engorda. É o contrário da salada. Será? Será? Vamos usar nossa lupa aqui também, mas de um jeito diferente. Na salada, os vilões eram os ingredientes escondidos. No planeamento familiar, os fatores decisivos são 2. O jeito de preparar e as quantidades. Começando pela dupla de ouro, arroz e feijão. Por muito tempo, o arroz branco foi o vilão. É carboidrato simples, tem que ser integral. A verdade? Arroz com feijão é uma combinação nutricional genial. Juntos eles se completam e formam uma proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos que o corpo precisa, quase como a carne. O problema não é o arroz, mas sim a montanha de arroz que a gente coloca no prato. Alguns PFs servidos por aí podem facilmente passar de 1.200 calorias, sendo que o prato é gigante. Um almoço equilibrado deveria ter umas 600, 700 calorias para a maioria das pessoas. Ou seja, um planeamento familiar tradicional pode ter o dobro do que você precisa. Mas o verdadeiro sabotador desse prato não é o arroz com feijão. O grande vilão aqui é a fritura. Pense no bife. Um bife de contrafilé grelhado de uns 100 gramas tem umas 200 calorias. Agora, vamos pegar esse mesmo bife, empanar e mergulhar no óleo quente para fazer um bife à milanesa. O que acontece? A farinha vira uma esponja e absorve uma quantidade absurda de óleo. Nosso bife de 200 calorias pula para 400 calorias ou mais. A gente dobra as calorias e adiciona um monte de gordura ruim só pelo jeito de preparar. E a batata? Uma batata média, cozida, tem umas 100 calorias. É uma ótima fonte de energia. Agora vamos picar e fritar. Uma porção de batata frita de restaurante pode chegar a 400, 500 calorias. A fritura não só adiciona centenas de calorias, como também pode criar substâncias ruins para a saúde, dependendo do óleo usado. Então vamos recalcular o planeamento familiar.
arroz e feijão em porções gigantes, o bife que dobrou de calorias na fritura e a batata que quadruplicou. Nosso prato, que poderia ser equilibrado, passa das 1.200 calorias face. Face é mais da metade do que muita gente precisa para o dia inteiro em uma única refeição. A lição aqui é poderosa. Não é o bife ou a batata que te engordam. É a frigideira cheia de óleo. O jeito de preparar pode transformar um herói em vilão. Grelhar, assar ou cozinhar no vapor mantém o alimento do seu lado. Fritar por imersão, joga ele para o time inimigo. Seção 4, o café da manhã e a decepção da tapioca. Antes da gente ir para a solução, precisamos falar da refeição que dá o pontapé inicial para muitos erros saudáveis, o café da manhã. É aqui que mora um dos maiores mitos fitness dos últimos tempos, a tapioca. A tapioca virou a queridinha, leve, sem glúten, rápida, perfeita, né? Não exatamente. A goma de tapioca é basicamente amido puro, um carboidrato de altíssimo índice glicêmico. Isso quer dizer que ela vira açúcar no seu sangue muito rápido, dá um pico de energia e logo depois essa energia some, te deixando com fome de novo em pouquíssimo tempo. O problema piora com o recheio. Muita gente bota peito de peru com queijo mussarela, achando que está arrasando na dieta, só que essa combinação tem pouca fibra e proteína de qualidade, ou seja, não sustenta nada. Uma hora depois, você já está procurando o que beliscar. Então eu abandono a tapioca? Calma, não precisa. A gente só precisa deixar ela mais inteligente. A solução é a crepioca. Em vez de usar só a goma, você mistura um ovo na massa. O ovo entra com proteína e gordura boa, o que diminui a velocidade de absorção do carboidrato, te deixando satisfeito por muito mais tempo. E no recheio? Troque o peito de peru por frango desfiado, atum ou queijos como cottage e ricota. Outro falso amigo do café da manhã é a granola. Muitas granolas de supermercado são lotadas de açúcar e óleos para ficarem crocantes. Você acha que está comendo fibras e acaba comendo uma sobremesa disfarçada. Uma troca muito melhor é a aveia em flocos, que você pode misturar com frutas e iogurte natural. O café da manhã dita o ritmo da sua fome para o resto do dia. Começar com uma refeição que dá um pico de açúcar é pedir para passar o dia com vontade de beliscar. Começar com proteína e fibras, como na crepioca esperta ou na aveia com frutas, é a base para um dia com muito mais controle. Seção 5. A solução, montando o prato inteligente. A regra de ouro, fácil de lembrar, é a dos 50 menos 2, 5 menos 25. Imagine seu prato dividido. 50% do prato, ou seja, metade dele, deve ser de vegetais e folhas. Isso mesmo, metade, alface, rúcula, brócolis, couve-flor, abobrinha, tomate. Eles dão volume, te enchem de fibras e vitaminas com pouquíssimas calorias. É a base que vai te deixar satisfeito. 25% do prato, 1/4, deve ser de proteínas de qualidade. Frango grelhado, peixe assado, um bife magro, ovos ou proteínas vegetais, como lentilha e grão de bico. A proteína é a chave para te deixar saciado e manter seus músculos. Os últimos 25% são para os carboidratos complexos. Aqui entram o arroz branco ou integral, em porção controlada, feijão, batata doce e mandioquinha. Eles são sua fonte de energia, sem medo, só com controle na quantidade. Agora, vamos refazer nossos pratos usando essa regra. A salada inteligente? Começamos com um pratão de folhas com tomate nosso 50%. Para a proteína 25%, no lugar do peito de peru, a gente coloca frango desfiado ou atum. Para um toque de carboidrato, podemos usar grão de bico 25%. E o molho? Em vez de virar a garrafa de azeite, vamos medir uma colher de chá de azeite misturada com muito limão, sal e pimenta resultado. Uma salada gigante, gostosa e que realmente sustenta. O planeamento familiar inteligente, metade do prato 50% a gente enche com salada e legumes cozidos, como brócolis e cenoura. Nos 25% da proteína entra o nosso bife, só que grelhado. E nos 25% do carboidrato, 4 colheres de sopa de arroz e 4 de feijão. E a batata frita? Sai de cena para dar lugar aos legumes. O que temos agora? O mesmo planeamento familiar gostoso, mas com as calorias reduzidas pela metade e muito mais nutritivo. Essa estrutura te dá liberdade. Você não precisa comer a mesma coisa todo dia. Você pode variar as fontes de cada grupo. O segredo não está num alimento mágico,
mas na harmonia do prato. É sobre priorizar comida de verdade, controlar as porções e escolher jeitos de preparar que não adicionem calorias vazias. Montar um prato inteligente é a habilidade mais poderosa que você pode ter. Viu? Só. O que realmente engorda muitas vezes não é o pão ou o arroz, mas os vilões escondidos à luz do dia. Os molhos, o excesso de óleo, o jeito de preparar e os ingredientes que se fingem de saudáveis. A boa notícia é que agora você tem a lupa. Você tem o conhecimento para olhar para o seu prato e saber exatamente o que está acontecendo ali. O poder de transformar a sua saúde não está numa dieta maluca que te faz sofrer, mas na inteligência das suas escolhas. Está em trocar um molho pronto por limão, em medir o azeite e em preferir a grelha à fritura. Você tem o poder de montar um prato que te deixa satisfeito e te ajuda a emagrecer, sem precisar declarar guerra contra a comida. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua alimentação de um jeito diferente, já deixa o seu like para eu saber que foi útil para você. E se você quer continuar aprendendo a emagrecer de forma inteligente, sem terrorismo, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, com sinceridade, qual desses erros você cometia sem perceber? Era o azeite sem medida? O suco de caixinha todo dia? O recheio da tapioca? Vamos trocar uma ideia, porque essa comunidade é para a gente se ajudar. Um grande abraço e até a próxima.